cumprimentar os irmãos, Pai Senhor, amém? Glória a Deus. Enquanto feliz de estar aqui com os irmãos pela primeira vez, está podendo deixar a palavra do Senhor para os irmãos. Me encontro muito feliz porque nós estamos na casa do nosso Pai, né? Apesar de sermos de denominações diferentes, nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Nós estamos na mesma concordância. Todos nós estamos em união para adorar o Senhor Jesus. Amém? Eu queria deixar uma palavra para os irmãos, a qual Deus colocou no meu coração. Se você tem Bíblia aí, abra ela no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Você pode fechar os seus olhos aí? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Oh, Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Você conhece esse hino? Cante, não se frustrará. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Diga: bem sei eu, bem sei eu, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou
te levanta. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, eu estou contigo, filho. Aleluia. Amém, meus irmãos. A presença de Deus é real nesse lugar. Aleluia. Foi que nem esse louvor que a gente acabou de cantar. Os planos de Deus na minha e na sua vida, eles não vão se frustrar. Eu entendo que só quem pode paralisar o projeto ou a obra, ou os planos que Deus tem na minha e na sua vida, somos eu e você mesmo. Porque o homem, com toda a sua autoridade, todo o seu poder, ele não pode impedir quando Deus quer agir ou quando Deus quer operar. Porque quando Deus está no controle da minha e da sua vida, meu irmão, a palavra nos diz que operando Ele, quem pode impedir? Quem pode impedir? O livro que nós lemos vai falar de um homem chamado Davi. O livro que nós abrimos, 1 Samuel capítulo 16, eu vou ler apenas um versículo, versículo 18, que vai dizer assim: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa e é um guerreiro valente. Sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Amém? Só até aqui, pode se assentar. Antes da gente estar entrando nesse texto, eu gostaria de orar. Se você puder fechar os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Pai, porque a palavra é do Senhor, ela é tua, e ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que agrada o teu coração. Meu Deus, eu venho te pedir nessa hora que eu diminua para que o Senhor cresça, meu Deus, porque a honra, a glória e o louvor é dado somente a Ti, que é digno de receber toda ela. Meu Deus, o que seria de mim se não fosse a Tua presença, se não fosse a Tua mão me sustentando? Aqui estou, Senhor, para falar da Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos guie, meu Pai, pelo Teu Espírito, Deus, para que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Assim te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O texto que nós lemos vai falar de um homem, de um jovem, chamado Davi. Eu creio que ninguém aqui nunca deve ter, melhor dizendo, eu creio que todos aqui ouviram já falar de Davi, falar algo sobre Davi. E eu orava a Deus em casa e pedia a Deus uma palavra. Apesar de eu ter sido chamada há bastante tempo, eu estava orando a Deus e Deus nada ainda tinha falado comigo. E eu fiquei esperando no Senhor, porque eu pedi a Deus uma palavra que não fosse da minha escolha, não fosse aquilo que eu quisesse trazer para a igreja, mas aquilo que a igreja precisava, aquilo que a igreja tinha necessidade, aquilo que Ele queria falar para a igreja. Melhor do que ninguém, Deus, Ele sabe a necessidade que a igreja dele precisa, Ele conhece. E Deus ontem me deu essa palavra, ministrou meu coração essa palavra, e hoje eu li e meditei nela. E Deus falou algo comigo. E eu queria compartilhar com os irmãos. A gente vai ouvir falar desse jovem, Davi, que, apesar de ser muito novo, foi chamado com uma responsabilidade muito grande e muito cedo. A Bíblia vai dizer que Saul era o rei de Israel. E agora, por causa da sua desobediência com Deus, Ele rejeita Saul no trono. Deus
ele rejeita Saul como rei daquela nação. Porque Saul já não estava fazendo mais aquilo que agradava os olhos de Deus. Saul havia desobedecido uma ordem de Deus. Qual ordem era essa que Deus tinha dado a Saul? Vai e mate todos os amalequitas. Todos. Não deixe que sobre nada. Mas a Bíblia vai dizer que Saul, ele poupa o rei dos amalequitas. Ele poupa os melhores animais. Ele guarda tudo para ele, desobedecendo a voz do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus, ele revela a Samuel tudo o que tinha acontecido, tudo que Saul tinha feito de errado. E manda Samuel se encontrar com Saul. E o interessante é que quando Samuel está indo se encontrar com Saul, ele está ouvindo o barulho dos animais. E quando ele se aproxima de Saul, olha o que ele vai dizer para Saul: por que você desobedeceu a ordem de Deus? E Saul vai dizer para ele: não, Samuel, eu obedeci a ordem de Deus. Tudo o que eu fiz foi para fazer sacrifícios a Deus. Sabe, meu irmão, o que me chama a atenção nessa palavra é que muitas das vezes nós estamos assim nos portando como Saul dentro da casa de Deus. Preferimos mais agradar os nossos corações do que obedecer à sua vontade. Porque Deus havia dado uma direção, uma ordem. E a palavra de Deus diz que a desobediência é como pecado de feitiçaria. Olha o que Samuel está falando para Saul: por que você desobedece a ordem de Deus? Samuel não estava junto com Saul, mas Deus revelou ao profeta o que Saul tinha feito de errado. Você entende a gravidade dessa situação, meu irmão? Sabe por quê? Porque hoje a gente vive numa geração que quer apresentar fogo estranho diante de Deus e está dizendo que é sacrifício. A gente está vivendo numa geração hoje corrompida, numa geração hoje que só adora a Deus por status. A gente está vivendo um tempo muito esquisito. Eu não sou tão velha assim, eu sou nova ainda. E pelo pouco que eu tenho na presença de Deus, eu tenho 9 anos já no ministério com Deus. Eu tenho 26 anos hoje. E desde o começo da minha caminhada, quando eu olho para os dias atuais, hoje as igrejas mudaram. Mas, para aí, o que mudou? Foi a palavra? Foi o Deus que nós servimos? Não, foi o nosso jeito de nos portarmos na presença dEle. E se hoje as coisas estão do jeito que estão, um pouco dessa culpa é nossa, meus irmãos. Porque às vezes a gente aplaude demais essas coisas que estão acontecendo no nosso meio. Olha o que está acontecendo aqui. Saul, ele está falando para Samuel: não, o que eu fiz foi para apresentar a oferta a Deus. E ele está falando: Saul, por que você mente? Mais se agrada a Deus na obediência do que no sacrifício. Não vale de nada se sacrificar muito e não obedecer. Do que vale o sacrifício de orar tanto, de pagar tanto preço e não ser obediente? Porque tem muita gente que é assim: ele se sacrifica, ele ora, ele busca, ele paga preço, mas não obedece. E Deus não está nesse negócio, meu irmão. Olha o que está acontecendo. Deus está rejeitando alguém no trono. Deus está tirando alguém da posição a qual ele se encontrava. Deus está tirando Saul da posição a que ele havia colocado. E muitas das vezes a gente pensa que por causa da nossa obediência, da nossa desobediência, a gente vai continuar ainda na posição que Deus nos colocou. Quem disse? Porque se nós não quisermos fazer a obra dele conforme ele quer e não quisermos ser obedientes, ele tira e coloca outro que queira. Porque as coisas de Deus não são de qualquer maneira, meu irmão. Olha o que a palavra dele vai dizer: ai daquele que faz as coisas do Senhor relaxadamente. Oh, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto
O mundo olha para o homem e aplaude a sua aparência. Deus lá do céu está vendo o caráter. Oh! Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, meu irmão? Sabe o que está acontecendo? Eu vejo pessoas profetizando que Deus vai levantar uma geração melhor. Eu não peço que Deus levante uma geração melhor, porque eu faço parte dessa. Eu peço que Deus levante a minha geração para fazer a diferença nessa terra. Oh! Porque não é tempo de Deus ficar levantando ninguém, aleluia, de fora, ou ninguém que vai se levantar ainda. Não, Deus quer levantar você para fazer a diferença. Vamos parar com isso de profetizar, Senhor, levanta outra geração. Se outra geração for levantada, eu e você morremos. E aí, meu irmão? Oh. E aí, meu irmão? Quem tem que fazer a diferença aqui somos eu e você. Se nós não trabalharmos para fazer a diferença, nós vamos aceitar tudo que está sendo imposto a nós dentro do culto, dentro da igreja. Sabe? Porque a palavra de Deus diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Olha o que o oficial do rei vai falar para Saul. Saul agora está sendo atormentado por um espírito maligno vindo da parte de Deus. A presença de Deus se retira de Saul. Deus envia Samuel até a casa de Jessé para ungir Davi como rei. Agora a presença de Deus se retira de Saul e se aposta de Davi. A Bíblia vai dizer que um dos seus oficiais, um dos seus servos, vai falar assim: meu Senhor, o Senhor está sendo atormentado por um espírito vindo da parte de Deus. O versículo 14, o versículo 15 e 17 vai dizer sobre isso aqui que eu estou falando com você. Você está sendo atormentado pelo espírito vindo da parte de Deus. Ordena um dos teus servos que procure um homem que saiba tocar bem, para que quando ele tocar, esse espírito que está te atormentando saia de você. E olha o que Saul vai falar: então procure um homem que saiba tocar bem e traga aqui. A Bíblia vai dizer que um dos oficiais vai dizer assim para o rei, versículo 18: meu senhor, eu conheço um, é filho de Jessé, sabe tocar bem, tem boa aparência, fala bem, é de guerra, homem valente e tem mais, Deus é com ele. Aí eu fico me perguntando, será que esse homem viu Davi no campo para falar que ele era de guerra, que ele era valente? Você está entendendo, meu irmão, que não adianta nada ter armadura de guerreiro, que não adianta nada falar como um guerreiro, se portar como um guerreiro, ter mensagem de guerreiro, autoridade de guerreiro. Ou, para o homem agrada aquilo que você apresenta do lado de fora, mas Deus se importa com aquilo que você é do lado de dentro. Não vale de nada ter armadura de guerreiro, veste de guerreiro. Oh, aleluia, porque tem alguém que está se levantando para Saul e está dizendo, tem alguém que eu conheço, está no campo e é de guerra. Oh, nunca enfrentou uma batalha, nunca foi para uma guerra, mas é de... Oh, meu irmão, você está entendendo que a lógica de Deus é diferente da do homem? O homem olha e vai dizer que você prega muito e vai falar é de guerra, é valente. Oh. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele sabe quem somos de verdade. Não é desse jeito? Ah, aleluia. Não tem como enganar Deus, meu irmão. Não tem como, não tem como. Não tem como enganar Deus. Nós entendemos que nós estamos vivendo num tempo hoje que para ser usado por Deus tem que ter uma vida de aparência. Nós estamos vivendo nesse tempo hoje, porque você só é profeta, só é usado por Deus se você fala bem, se você prega muito, se você canta muito, e Deus não está nem preocupado com isso. Olha onde ele foi achar Davi num pasto, tomando conta de ovelha. Ninguém dava nada por Davi, mas Deus estava vendo Davi lá no campo onde ele estava e está dizendo, esse é segundo o meu coração, porque não me adora diante dos homens, me adora no secreto. E é isso que Deus está procurando de mim e de você nos dias de hoje. É adoração sincera.
É aquela adoração, pastor, sabe, que se prepara para vir para o culto. Não se prepara quando está no culto, mas entende que é aqui em casa que tem que se preparar para... Oh, meu irmão. Você está entendendo porque hoje está tudo mudando. Tudo está mudando. Mas a única coisa que não pode mudar em mim e em você é a essência do verdadeiro adorador, meu irmão. Oh, que não se preocupa se tem aplauso, se tem multidão. Oh, que não se preocupa se tem um som belo para você poder falar, ou se tem um teclado para você cantar. O verdadeiro adorador, ele não se preocupa com isso, meu irmão. Ele adora com plateia ou sem plateia. Ele adora com aplauso ou sem aplauso. Ele adora no campo, ele adora no pasto, ele adora onde ele estiver, mas ele adora. Oh, aleluia. Você está entendendo, meu irmão, a necessidade de nós vivermos uma vida com Deus. Uma vida com Deus, que quando Ele olhar para a terra, Ele possa olhar para mim, para você, e nos ver como Ele viu Jó. É homem íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Sabe, hoje está faltando isso na nossa geração para nós crescermos espiritualmente. Porque a gente quer ser usado por Deus. A gente quer ser exaltado aqui na terra, mas não fazemos nada para ser merecedor daquilo que a gente pede. A palavra diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E isso é verdade. A gente pede, eu quero mais unção, mas não gasta tempo para orar. A gente pede, eu quero mais autoridade, eu quero ser mais usado, mas não lê a palavra. E é isso que está atrasando, paralisando o nosso ministério nos dias de hoje. Enquanto muitas pessoas estão se levantando aparentemente bem, aparentemente, nós que dizemos que somos verdadeiros adoradores, estamos nos prostrando a essa situação que nós estamos vivendo. Estamos entendendo, sabe por quê? Porque a gente pensa assim, se chega alguém que prega muito, ou se chega alguém que canta muito e eu não canto nada, a primeira coisa que vai passar na minha mente, eu não sirvo para nada na casa de Deus. Quem disse? A palavra vai dizer que Jesus fala para os seus discípulos, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Você pensa que Deus se agrada só de quem canta aqui em cima, só de quem prega aqui em cima? Não, é de você que varre o chão da igreja, ou que lava o banheiro, ou que fala dele para alguém. Meu irmão, a obra é grande e poucos são os trabalhadores. É porque muitas pessoas focam nisso daqui e acham que isso daqui é o centro de todas as coisas, e acham que para Deus usar é só quem está aqui em cima, e não é dessa forma. Deus te usa onde você estiver. É só você se colocar na posição de servo. É só você abrir a tua boca como boca profética nessa geração e não aceitar o que está acontecendo. Você foi feito para ser diferente. Você foi escolhido para ser diferente, meu irmão. Não para ser mais um nessa geração, meu irmão. Não para ser mais um. Sabe, isso tem me incomodado. Eu tenho falado, Senhor, se for para ser igual, eu nem quero. Porque do jeito que eu estou vendo, para onde as coisas estão indo, é pessoas ganhando nome aqui na terra, mas não sendo reconhecido no céu. E não é isso que eu quero para mim, meu irmão. Não é isso que eu quero para mim. Olha o que Jesus vai falar para os seus discípulos: o que adianta ser bem visto diante dos olhos dos homens e ser rejeitado diante dos olhos de Deus. Olha o que ele fala, isso é sério demais. Quer ser o maior? Sirva-se a todos. Sirva a todos. Porque aquele que quiser ser o maior, vai ser o menor. E a gente não entende que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Para a gente, maior é aquele que faz muito. Para a gente, quem Deus se agrada é aquele que faz muito. É aquele que está sendo usado demais. Mas, na verdade, Deus só está à procura de um coração aquebrantado, de um espírito de adorador que adora o espírito em verdade. Você lembra da mulher samaritana? Tinha tanta gente para Jesus ir lá pregar, tinha tanta gente melhor, vamos dizer assim, do que ela, para Jesus e falar do seu amor, mas ele viu alguém que o mundo não dava nada. Ele olhou para alguém que o homem não dava nada, que dizia não tem valor, e nela ele achou a perfeita adoração.
sabe o que ele vai falar com ela? Na verdade, está se levantando verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. É isso que ele fala para essa mulher. Eu estou à procura. E na verdade já é chegado o tempo que eu irei encontrar. Oh, aleluia. Eu não sei, meu irmão, você, mas eu posso dizer de mim, eu faço o meu melhor para ser chamado de verdadeiro adorador. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu não estou buscando o status aqui na terra. Eu estou buscando um lugar celestial no céu para aquele que me... Oh, aleluia. Oh. Sabe por quê? Porque enquanto nós nos preocupamos com as coisas aqui da terra, enquanto nós nos preocupamos em ser melhores aqui na terra, brigando um com os outros por causa de posição, há um reino do céu, meu irmão, que está nos esperando. E a Bíblia diz que o nosso adversário vive bramando como um leão, meu irmão. O nosso adversário, ele vive guerreando para tentar te derrubar, ele não brinca. E porque nós, como servos do Senhor, vamos viver no nosso mundo, desligado de tudo, pensando em fazer alguma coisa para Deus só a hora que a gente vem para o culto. Meus irmãos, que essa palavra sirva para mim e para você, porque ela falou comigo primeiro. Deus está levantando Davi para mostrar para quem é grande que ele não precisa de grande para fazer alguma coisa. Ele só precisa de um verdadeiro adorador. Sabe, porque quando nós nos colocamos na posição e deixamos de lado a obra dele, desobedecemos a vontade dele para fazer as nossas vontades, andamos segundo a nossa vontade, ele nos tira da posição que nós estamos, porque ele tira. Ele não rejeitou Saul como homem. Jamais Deus rejeita ninguém ou lança ninguém fora. Ele diz que todo aquele que vinha a mim de forma nenhuma lançarei fora. Então ele não lança Saul fora. Ele rejeita Saul do trono. Isso daqui é muito importante nós entendermos. Que Deus ele não rejeita Saul como pessoa. Ele rejeita Saul como servo na presença dele, como na posição que ele tinha dentro da casa. Então nós temos que entender algo, meu irmão. Se nós não quisermos fazer com excelência, vai ter alguém que quer. Vai ter alguém que quer. Sabe por quê? Porque está nascendo dois no ventre de Rebeca. A Bíblia vai dizer que Deus ele fala para ela, o maior vai servir o menor. Enquanto o maior se preocupava com a caça, enquanto o maior se preocupava com o campo, se preocupava com aquilo que ele tinha do lado de fora, tem alguém do lado de dentro que não está visando aquilo que está do lado de fora, mas está entendendo que o que está dentro é melhor do que o que está fora. Você está entendendo, meu irmão, que aquilo que Deus lançou sobre a nossa vida, a palavra que Deus lançou sobre a nossa vida, o ministério que Deus lançou na nossa vida, se nós não valorizarmos, vai ter quem valorize. Esaú não valorizou o que tinha, Jacó estava lá para segurar a bênção dele. Então entenda isso, meu irmão, enquanto nós não valorizarmos a bênção que Deus nos deu, a autoridade que Deus nos deu, vai ter gente que vai chegar e vai querer. Ah, meu irmão, aleluia! Você está entendendo? Nós que estamos tanto tempo no Evangelho, parece que vai passando os anos e a gente vai esmorecendo a nossa fé, a gente vai deixando as coisas de lado. Aí quando chega alguém novo, cheio de sede, cheio de fome, querendo fazer as coisas na casa de Deus, a gente vai falar assim, veio para pegar meu lugar. Não é isso que acontece nos nossos dias de hoje. Mas nós temos que entender que nós não temos lugar nenhum aqui. Aleluia. Nós temos que entender que nós não temos posição nenhuma aqui. Cadeira vai ficar, microfone vai ficar, o que vai subir vai ser a sua alma. E se ela estiver presa às coisas dessa terra, você fica junto com ela, meu irmão. Você está entendendo? Porque tem pessoas que procuram demais essas posições, se esquecendo que tudo isso fica. Que mais vale um coração aquebrantado e sincero diante de Deus do que todas essas coisas. Porque se eu me apego pelo fato de estar na casa de Deus só porque eu vou ter oportunidade, o dia que eu não tiver, eu vou virar as costas para Ele e vou embora. Porque é desse jeito que está acontecendo hoje.
sirva, mas sirva com excelência. Cante, mas cante com excelência. Pregue, mas pregue com excelência. Ore, ore com excelência, porque tudo que você faz para Deus, meu irmão. Entenda isso. É necessário nós nos levantarmos hoje como guerreiros de Cristo, como servos de Cristo, para fazer a diferença nessa geração. Para fazermos a diferença na nossa geração. Que nós sejamos boca do Senhor, canal dele nesses dias de hoje que nós estamos vivendo. Que nós sejamos a flecha na mão do flecheiro, que vai alcançar vidas que estão fora da presença dele. Que você seja essa pessoa usada por Deus nesses dias de hoje. Isso é o que eu almejo do Senhor, isso é o que eu peço a Ele, para a minha geração. Para me fechar, Saul, ele perde o seu trono. E Davi agora, sendo ungido, ainda não tinha assumido o trono. Agora tem um homem chamado Golias que está gritando, ameaçando o povo de Deus, dizendo para o povo de Deus que desça um homem para guerrear comigo, porque Golias era forte de estatura, era um guerreiro muito valente, era um homem que aterrorizava, só o grito dele fez todo mundo tremer. Aí a gente está olhando para essa história, está vendo os irmãos de Davi, que era de guerra, que estava acostumado a guerrear agora, com medo dessa peleja, com medo dessa batalha. E Davi, que nunca tinha enfrentado uma guerra, está sendo usado por Deus para falar, aleluia, ainda há Deus em Israel. Você está entendendo isso? Quem era de guerra não quis guerrear porque viu o tamanho do gigante. Mas quem não tinha estrutura nenhuma de guerreiro, quem não tinha aparência nenhuma de guerreiro, está falando, eu não vou no meu nome, eu vou no nome daquele que me enviou. Sabe o que está faltando em mim, em você e na nossa geração de hoje? Sabe por quê? Porque acreditar nós acreditamos. Está faltando é atitude, coragem, para dizer assim, eu acredito que Deus faz, e eu profetizo que através da minha vida Ele vai fazer. Está faltando eu e você nos colocarmos na posição, entendendo sim, que nós somos sim profetas do Senhor, que nós somos sim guerreiro valente na obra dEle, na casa dEle, que nós não estamos vestidos com a armadura terrena, mas com a armadura celestial. Qual é essa? O escudo, a palavra. Oh, meu irmão, que nós possamos viver em santidade nesses dias, que nós possamos ser aquebrantados por Deus nesses dias, que nós possamos buscar uma vida segundo a vontade de Deus nesses dias, para fazer a diferença onde nós passarmos. Talvez Deus só está querendo que você se levante, se coloque na posição que Ele quer, para poder te usar para outras vidas. Aí você fica se perguntando assim, Senhor, quando vai chegar o meu dia? Ei, aleluia, o que é para Deus fazer na tua vida, Ele já está fazendo. As mãos deles continuam estendidas sobre você, só basta nós tomarmos a posição que Ele quer na nossa vida, para Ele começar operando, meu irmão, para Ele começar agindo na nossa casa, no nosso ministério. Que nós possamos entender isso, meu irmão. Mais importante para Deus não é aquilo que nós apresentamos aqui, é aquilo que nós apresentamos dentro da nossa casa. Porque lá o pastor não me vê, o irmão não me vê, lá sou eu e Deus só. Sabe? Tá ficando muito assim, rotineiro, a gente só se preparar quando a gente está dentro da presença, quando a gente está dentro da casa. Porque a gente entende que a gente tem que fazer o melhor aqui. E dentro da nossa casa, como fica? O verdadeiro adorador, ele não se revela só no culto, ele se revela dentro de casa. Porque Jesus está falando assim para os seus discípulos:
Quer aprender como me orar? Vai para dentro do teu quarto. Fecha a porta. Fala comigo em secreto. Porque eu que te vejo em secreto, te recompenso lá. Ele vai dar uma instrução para os seus discípulos. Não faça como os fariseus. Eles querem gritar na praça e falar para todo mundo ouvir, todo mundo aplaudir. Faça diferente. Que você seja a diferença na tua igreja, na tua casa, na tua família. Quer ser usado por Deus aqui dentro? Busca primeiro dentro da sua casa, que é lá que as coisas começam a andar. Se você quer crescer na sua vida espiritual, paga um preço de oração. Se você quer que Deus faça algo extraordinário na sua vida, no seu ministério, se disponha a buscar mais a presença dele. Porque nós estamos chegando no fim dos tempos, meu irmão. Que isso daqui não vai estar mais aqui para nós usarmos, mas vai estar dentro do meu e do seu coração. E se nós não carregarmos isso daqui dentro do nosso coração, o que irá nos sustentar nos dias difíceis? O que irá nos sustentar quando chegar o dia que a palavra for tirada de mim e de você? Tem irmãos nossos agora morrendo no Afeganistão. Tem irmãos nossos agora passando por dificuldade, com medo, não sabendo se o amanhã eles vão estar de pé para poder pregar a palavra do Senhor. Porque o inimigo está com tanta fúria, está levando tanta gente. Mas o bom disso tudo é que eles não estão negando o nome do Senhor Jesus. Agora fica essa reflexão para mim e para você. Quem somos aqui? Se um dia chegar a nossa vez, será que nós iremos negar Jesus também? Ou nós iremos suportar esse dia da aflição, entendendo que morrer para mim é lucro hoje. A minha vida não me pertence mais. Eu entendo que eu sirvo a Deus de todo o coração, de espírito e em verdade. Eu entendo que o dia que chegar a minha hora, que não chegue. Mas se chegar, eu não vou poder negar um Deus que me chamou, um Deus que morreu por mim naquela cruz. Um Deus que teve tanta misericórdia da minha vida e que até aqui me guardou. Que nós, como igreja do Senhor, não venhamos viver de aparência. Não venhamos dizer só que nós somos servos. Venhamos ser servos, sim, verdadeiramente dentro da nossa casa. Porque os olhos deles são como chamas de fogo contemplando a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Você pode não ter estrutura nenhuma de guerreiro, armadura de guerreiro, pode não falar bem, pode não cantar bem. Não se preocupa com isso. Porque o importante para Deus é aquilo que você carrega dentro de você. E se você carrega adoração aqui dentro, mais vale para Deus isso do que o que nós apresentamos do lado de fora. Nós vamos viver uma vida de santidade na presença dEle. E que Ele possa falar mais ao seu coração. Você pode se colocar de pé? Oh, Jesus. Se você sabe, cante com grande, meu Deus. Oh, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Diga: quão grande é o meu Deus. Diga: com esplendor. O esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria
eles vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga por gerações, por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Diga, três se formam